O Senhor Jesus, Ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós não temos outra alternativa. Nós começamos uma caminhada e devemos ir até o fim. Mas quem vai conseguir ir até o fim? Quem será fiel e fiel até a morte? Somente aqueles que são fortes. Mas a pergunta é: qual tem sido a sua força? Essa é a pergunta. Será que a sua força são as suas condições, a sua capacidade? Ou será que o Espírito Santo é a sua força? Porque o Espírito Santo é espírito de fortaleza. E uma vez o Espírito Santo sendo a sua força, você vai conseguir ser fiel e fiel até o fim. Muitas pessoas começaram nessa caminhada e caíram na metade da caminhada. Outras, infelizmente, ainda vão cair. Mas por quê? Porque não reconheceram que o Espírito Santo é a nossa fortaleza. Por exemplo, quando pensamos em Davi era forte. Mas por que Davi era forte? Quando pastor de ovelhas, na hora de enfrentar o gigante, o rei Saul colocou capacete, espada, armadura, escudo, e diz a palavra que ele tirou tudo isso e disse para o gigante: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso quando pastor de ovelhas. Mais tarde, quando o rei, ele disse: eu sou pobre e necessitado. Você conhece um rei pobre e necessitado? Não, você não conhece. Mas como rei, ele disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Então você vê que como rei, a força de Davi não era o seu exército, a força de Davi não eram as suas condições, a força de Davi não eram as suas riquezas, mas Deus era a sua força. É necessário que você venha se conscientizar que quando a força de uma pessoa está nas suas condições, na sua capacidade, nas suas riquezas, essa aparente força, ela é provisória, porque tudo passa. Mas aqueles que têm o Senhor Jesus, o Espírito Santo, como a sua força, são eles que vão permanecer e vão permanecer até o fim. Aí é o problema do rico, porque o rico, ele corre o risco de confiar na sua riqueza, em ter na sua riqueza a sua força. Mas também é o problema do pobre, porque o pobre também corre o risco de achar que se ficar rico, ele vai solucionar todos os seus problemas.
Então, tanto o rico como o pobre, eles podem tentar fazer da sua riqueza, das suas condições, a própria força, e eles vão acabar caindo no meio da caminhada, porque só aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm a fortaleza dentro de si, e por isso eles vão conseguir se manter fiéis e fiéis até a morte. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 52, Salmo 52, versículo 7 e versículo 8, são palavras de Davi. Ele disse assim: eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, ou seja, não pôs em Deus a sua fortaleza, mas antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra a riqueza, porque Ele é o dono de todo ouro e é o dono de toda prata. Então Ele não pode ser contra a riqueza, mas Ele é contra aqueles que confiam na abundância das riquezas. E conforme eu falei, aí entra tanto o rico como também o pobre, porque o risco do rico é confiar na abundância da riqueza, e por isso ele sempre quer mais. Mas existe o risco do pobre, é pensar que ficando rico ele vai solucionar todos os problemas. E quantos ricos que você conhece, ainda que não conheça pessoalmente, mas as notícias estão aí. Quantos ricos que estão à beira da morte? Quantos ricos que a riqueza agora não adianta, não serve de nada, de repente estão nos melhores hospitais do país, e os melhores médicos já falaram: não podemos fazer nada por ele, apenas esperar. Então veja que o problema não é uma pessoa ser rica, não é uma pessoa ter condições, mas o problema é fazer da abundância da riqueza, das suas condições, a sua força. Davi sabia do que estava falando, porque tanto numa situação desfavorável, como numa situação favorável, ele tinha a Deus como a sua fortaleza. Ele era forte, porque Deus para ele era a sua fortaleza. Ele continua dizendo assim: mas eu, o rei Davi, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Ou seja, ele estava plantado na presença de Deus. Oliveira verde na casa de Deus representa a pessoa estar plantada na casa de Deus, representa a pessoa ter a sua vida no altar. Estar plantado na casa de Deus é ter a vida no altar. Quem tem a vida no altar é definido na fé.
Quem tem a vida no altar diz: daqui não saio e daqui ninguém me tira. Porque a vida, ela se encontra onde? No altar. Então essa pessoa é forte. Essa pessoa é forte. Ela pode até não ter as condições dadas pelo mundo, mas ela tem algo maior do que o mundo. Ela tem o Espírito do Altíssimo. Então ela é forte. Ela vai passar por situações desagradáveis. Ela vai passar por momentos difíceis, mas com uma diferença: ela vai permanecer, e vai permanecer até o fim. Permanecer e permanecer até o fim. Eu gostaria, antes de continuar, de abrir um espaço e falar algo que vai ajudar a todos vocês. Uma vez que eu permaneça até o fim, eu não estarei fazendo nenhum favor para a igreja. Eu permanecendo até o fim, eu não estarei fazendo nenhum favor para a igreja. Eu não estarei fazendo nenhum favor para ninguém, a não ser para minha própria alma. Você já parou para pensar nisso? Você já parou? Porque existem determinados momentos que a pessoa passa por situações e ela diz assim: eu não vou mais na igreja, mas como se ela estivesse fazendo algum favor para a igreja, como se ele estivesse fazendo algum favor para o pastor, ou pior, como se ele estivesse fazendo algum favor para o Senhor Jesus. Então, uma vez que eu permaneça e permaneça até o fim, a minha alma será a mais beneficiada. Eu digo a mais beneficiada, porque através do meu testemunho, e testemunho de fé, talvez eu não tenha uma cura de câncer como testemunho de fé, talvez eu não tenha uma família transformada como testemunho de fé, talvez eu não tenha uma grande prosperidade como testemunho de fé, mas eu tenho como testemunho de fé a minha permanência. Mas a minha permanência não apenas no verão, no inverno também. A minha permanência não apenas quando o sol brilha, mas quando as nuvens escuras prevalecem também. A minha permanência não apenas nos momentos de felicidade, mas também nos momentos de tristeza. A minha permanência não apenas quando o céu me responde, mas principalmente quando, como resposta, eu tenho o silêncio do céu. Então, assim, eu estarei dando o maior de todos os testemunhos, que é o testemunho de permanecer. E quem permanecer até o fim será salvo. Isso é possível? Talvez alguém diga: mas é difícil. Mas não é impossível. E se torna possível quando a fortaleza não são as condições, a capacidade, o conhecimento, ou como diz a Bíblia, é a abundância de riquezas, mas quando a fortaleza é o próprio Deus, quando a fortaleza é o Espírito Santo. Então Davi é um bom exemplo, porque não tendo nada,
abriu mão da armadura, porque a sua fortaleza não seria a armadura, mas sim o nome do Senhor dos Exércitos. E tendo tudo, disse: não, eu tenho tudo isso aí, mas tendo tudo isso aí, tendo um exército, tendo a riqueza, eu continuo pobre e necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Então ele estava plantado. Será que você está plantado? Será que você é uma pessoa que diz: não, eu estou plantado? Não esqueça que a planta plantada pelo Pai não é arrancada. Não é arrancada. Ainda que haja um vento forte, ainda que haja uma tormenta, ainda que haja uma tempestade, ela nunca será arrancada, porque ela está plantada pelo Pai. Qual é o diabo? Qual é o demônio? Qual é o inferno? Qual é a situação, por pior que seja, que possa arrancar uma planta plantada pelo Pai? São palavras do Senhor Jesus. Qual? Não existe. Davi, já naquela época, ele tinha essa consciência. E você tem essa consciência? Você pode dizer: não para mim, mas você pode dizer para você mesmo: não, eu estou plantado na casa de Deus. Foi o que Davi disse: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Ele continua falando: confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Então ele tinha a consciência que sem Deus, sem o Espírito do Altíssimo, ele não era nada. Então ele estava plantado. O Senhor Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Você tem essa consciência? Existem aqueles que pensam assim: eu não posso fazer nada sem a riqueza, sem a abundância de riqueza. Eu não posso fazer nada se eu não tenho condições, se eu não tenho capacidade. Por isso que a minha força são as minhas condições, a minha capacidade. A riqueza não. Você não pode fazer nada sem o Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus, você não pode fazer nada, porque sem Ele não há vida. Então atente, por favor, para a sua condição espiritual. Atente, por favor, porque se você está plantado, plantada na casa de Deus, como Davi lhe disse: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Ou seja, em outras palavras, eu estou plantado no altar. A minha vida está entregada no altar, e do altar não saio, do altar ninguém me tira. Então você vai ser uma pessoa forte, com toda certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida, com toda certeza. Você vai enfrentar situações piores que outros que não estão plantados enfrentam, mas você vai prevalecer. E como falamos aqui, você será um verdadeiro testemunho de fé. Um verdadeiro. Davi, ele teve o grande testemunho de vencer um gigante. Foi um grande testemunho, é um grande testemunho. Só que maior que o testemunho, olha para mim, por favor, maior que o testemunho de apresentar a cabeça de um gigante,
foi o testemunho dele de permanecer e permanecer até o fim. E esse tem que ser o meu testemunho, esse tem que ser o seu testemunho. Eu tenho consciência disso, mas a pergunta é: você tem essa consciência? Ou será que, conforme falamos aqui, será que um ventinho qualquer, uma dificuldade qualquer, um problema qualquer, já é o suficiente? Se de repente não se fala, ao menos se pensa: eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo, como se nós estivéssemos fazendo algum favor para o Senhor Jesus. Muito pelo contrário. Vou procurar falar devagar, porque falo com educação e respeito. Não é Ele que precisa de nós, não é o altar que precisa de nós, mas somos nós que precisamos do altar. Somos nós que precisamos dele, porque ele falou de maneira clara: porque sem mim nada podeis fazer. Então é ele, a sua força, como ele é a minha força. Você pode ter abundância de riqueza, não tem problema. Você pode ter condições, você pode ter capacidade, você pode ter diplomas, você pode ter tudo, mas não faça do tudo que você tem a sua fortaleza. Porque falando de fortaleza, tratando de fortaleza, só existe uma, que é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dentro de cada um de nós.